Naquela noite, São Francisco estava fria e úmida. A chuva caía em forma de garoa sobre as calçadas de paralelepípedos, formando pequenas poças sob os toldos dos cafés noturnos. Ethan Carter, um talentoso, porém exausto, designer de videogames, estava parado, impotente, diante da porta do próprio apartamento. Revistou os bolsos do casaco, a mochila, depois bateu nas calças jeans. As chaves tinham sumido, perdidas em um dia cheio de prazos e neblina mental. Murmurou um palavrão, os ombros caídos sob a garoa constante. Já era quase meia-noite, e chamar um chaveiro àquela hora parecia inútil e desanimador. Ele olhou para o corredor vazio, as luzes amareladas e fracas, projetando sua sombra longa e solitária contra as paredes úmidas. Foi então que uma voz suave veio da porta ao lado. "Você está bem?" Ethan se virou. Lá estava Isabella Moore, a vizinha para quem ele só havia acenado de passagem. Ela usava um suéter creme macio e segurava uma caneca fumegante de chá entre as mãos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma preocupação silenciosa, e de alguma forma aquele calor cortou o frio, alcançando os ossos de Ethan. Ele deu um sorriso envergonhado e assentiu. "Perdi minhas chaves. Desculpe se estou incomodando." Isabella abriu a porta mais um pouco. O brilho da sua sala aconchegante se espalhou pelo corredor frio, convidativo e reconfortante. "Está chovendo lá fora. Você não pode ficar aqui a noite toda. Entre, tome um chá, espere até de manhã. Depois, resolve isso." Ethan hesitou por um instante, mas o frio e a inesperada gentileza de Isabella o convenceram. Ele entrou no apartamento dela, um espaço pequeno, porém organizado, preenchido com o aroma calmante de lavanda e óleo de capim-limão. Ela serviu uma xícara de chá fresca para ele e sentou-se do outro lado, com um sorriso sereno e paciente. "Fique à vontade. Pelo menos essa noite você não vai precisar ficar sozinho na chuva." Ethan olhou para ela, sentindo o calor da xícara de porcelana aquecer seus dedos gelados. Naquele breve momento, ele não fazia ideia de que aquela noite chuvosa mudaria silenciosamente o rumo da sua vida, começando com um simples e gentil convite. O pequeno apartamento de Isabella não era luxuoso, mas era acolhedor de um jeito que Ethan não sentia há muito tempo. Depois da xícara de chá quente, ele se sentou no sofá macio dela e a observou andar pela sala, oferecendo biscoitos, pegando um cobertor extra, preocupando-se com ele o suficiente para que ele se sentisse cuidado. Conversaram sobre coisas simples. Lá fora, a chuva ainda tamborilava nas janelas, mas por dentro havia apenas o brilho suave de um abajur e o leve aroma de lavanda espalhado pelo ar. Cada vez que Isabella ria, seus olhos se enrugavam levemente nos cantos. Seu cabelo caía naturalmente sobre os ombros. Suas mãos se moviam rapidamente para arrumar tudo, como se tivesse medo de incomodá-lo. Naquela noite, Ethan adormeceu sem perceber, enrolado no cobertor extra, no sofá dela. Dormiu profundamente, sem pesadelos, sem sobressaltos. Um tipo de descanso que ele não conhecia há meses, por causa do peso dos prazos. Pela manhã, acordou com o som suave de xícaras tilintando. Isabella estava na cozinha preparando café, com o cabelo preso, e um sorriso doce quando o viu se mexer. Eles se despediram na porta. Isabella lhe entregou um pequeno biscoito embrulhado em papel, dizendo para ele comer enquanto esperava o chaveiro. Ethan desceu até a rua com a mochila ainda úmida, mas por dentro sentia como se uma lanterninha tivesse se acendido, tremeluzindo toda vez que ele pensava nela. A imagem de Isabella, seus olhos, sua risada, sua gentileza naquela noite chuvosa, insistia em ficar na mente de Ethan durante todo o dia. Uma semana depois daquela noite, Ethan estava de volta à sua conhecida rotina de prazos e tensão. Estava sentado num canto tranquilo do Moonlight Café, seu refúgio para manhãs cedo e sessões de brainstorm até tarde. À sua frente,
O laptop exibia uma cena de floresta encantada do novo jogo infantil de aventura que ele estava desenvolvendo. Ao lado, uma pilha de esboços rabiscados com personagens animais falantes. Cada detalhe precisava ser perfeito, visuais encantadores, uma história acolhedora, algo que tocasse o coração das crianças. Mas naquele dia, sua mente estava lenta e congestionada. Mesmo com o latte ao lado já frio há tempos, Ethan não conseguia desviar os olhos dos códigos bagunçados e desenhos inacabados. A pressão de lançar o jogo antes do Natal estava tirando todo o ar de seus pulmões. Um risinho suave da barista o tirou do transe. Nesse momento, a porta do café se abriu, deixando entrar uma rajada de ar fresco e o aroma acolhedor de café recém-passado. Isabela entrou, com o cabelo caindo sobre os ombros, o casaco leve úmido pela névoa do lado de fora. Ela olhou ao redor do café e encontrou os olhos de Ethan. Um sorriso inesperado surgiu em seus lábios, tímido, mas caloroso o suficiente para derreter algo apertado no peito dele. Ethan acenou educadamente, prestes a voltar ao trabalho, mas Isabela já estava a caminho de sua mesa. Oi, Ethan. Trabalhando até tarde de novo? Ele riu, a voz um pouco rouca pelo silêncio das últimas horas. Oi, Isabela, só ajustando algumas cenas, antes de enviar para a equipe de arte amanhã cedo. Ela sorriu e olhou para a tela do laptop, observando os pandas, esquilos e coelhinhos dançarem entre os rabiscos. Então seus olhos passaram para o latte esquecido ao lado. Você está aqui há séculos, né? Posso te trazer uma xícara nova de chá de gengibre? Melhor do que café frio. Antes que Ethan pudesse protestar, Isabela se virou e foi até o balcão. Ele balançou a cabeça, mas um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Alguns minutos depois, ela voltou com uma caneca fumegante de chá de gengibre, mas no mesmo instante, um cliente jovem passando atrás dela esbarrou sem querer. O tempo pareceu desacelerar. A xícara escorregou de suas mãos e caiu direto sobre a mesa de Ethan, espirrando chá sobre seus esboços. O laptop, tudo. Isabela congelou, as mãos trêmulas, a voz quebrada de pânico. Meu Deus, Ethan, me desculpa mesmo. Eu sou tão desastrada. O chá quente penetrou em semanas de linhas a lápis e notas, escorrendo em direção à borda do laptop. Ethan se afastou a tempo de evitar uma queimadura, mas ao ver o rosto aflito de Isabela, qualquer frustração que poderia sentir desapareceu. Ele soltou uma risada suave e pegou um punhado de guardanapos para conter o derramamento. Tá tudo bem, de verdade. É só papel. O laptop está salvo. Talvez eu até desenhe algo melhor refazendo tudo. As bochechas de Isabela coraram, seus olhos brilhavam. Eu juro que vou compensar isso. Eu posso ajudar a desenhar. Talvez. Eu ganhava concursos de desenho infantil na escola. Ethan caiu na risada. O som era leve, despreocupado, como uma brisa fresca varrendo a névoa que o envolvia há dias. Se você estiver falando sério, adoraria ter sua ajuda, Isabela. Dentro do café, o calor e as risadas se misturavam com o aroma picante do chá de gengibre. E em algum lugar no fundo da mente de Ethan, uma fagulha acendeu silenciosamente. Talvez ele tivesse reencontrado a centelha que vinha procurando. Depois do acidente do chá de gengibre no Moonlight Café, Ethan e Isabela acabaram virando o casal de quem os baristas cochichavam. Toda vez que entravam, os funcionários sorriam e se cutucavam. Olha lá, estão dividindo a mesa de novo. A princípio, eles só pretendiam trabalhar juntos para que Isabela ajudasse Ethan a refazer os personagens fofos do novo jogo. Ela era surpreendentemente rápida com o lápis, seus traços suaves e inocentes, exatamente como os rabiscos de uma criança. Ethan ajustava as tramas enquanto Isabela sugeria ideias espontâneas e cheias de imaginação. Mas logo essas sessões de trabalho passaram a durar mais do que o planejado. Eles riam sobre se o panda devia ter manchas mais escuras,
ou se o coelho devia usar óculos nerds. Às vezes, entre uma piada e outra, Isabela contava histórias doces sobre as crianças que cuidava no centro de terapia. Nessas horas, Ethan ficava em silêncio, observando os olhos dela brilharem ao falar dos pequenos pacientes. Com o tempo, enquanto passavam incontáveis noites desenhando e rindo, as histórias de Isabela despertaram ainda mais a curiosidade de Ethan. Uma noite, emocionado com a dedicação dela, ele perguntou se podia ver com os próprios olhos o mundo dela, e Isabela o convidou com alegria para visitar o centro. Ela queria que ele visse como seu pequeno público reagia às histórias mais simples. Ethan ficou quieto em um canto da colorida sala de brincadeiras, as paredes cobertas de desenhos infantis e papel de artesanato. Observou Isabela ajoelhar-se ao lado de um menino tímido que montava um quebra-cabeça. Sua paciência, seu riso suave, suas perguntas gentis. Tudo isso aos poucos desmontava os muros invisíveis que o menino havia construído ao redor de si. Quando Isabela levantou o olhar e encontrou o de Ethan, ela inclinou a cabeça com um sorriso suave e compreensivo. Naquele instante, Ethan entendeu. Não importava quão belos fossem seus mundos digitais, eles jamais significariam tanto quanto o conforto que Isabela oferecia àquelas crianças na vida real. Após aquela visita, Ethan convidou Isabela para conhecer seu espaço pessoal no estúdio. Um sótão com vigas de madeira abarrotado de cadernos de esboços, quadros de personagens e modelos de pandas fofinhos espalhados por todo lado. Isabela caminhou devagar, os dedos roçando cada peça de arte, os olhos arregalados como os de uma criança passeando por um conto de fadas secreto. Sabe, ela disse baixinho, se as crianças tivessem um mundo assim, encontrariam coragem para enfrentar as coisas assustadoras. Suas palavras atingiram algo profundo em Ethan. Ele percebeu ali por que precisava daquela garota ao seu lado, não apenas para desenhar animais fofos, mas para lembrá-lo do porquê havia começado essa jornada. Naquela noite, ao acompanhá-la até o saguão, Ethan segurou sua mão pela primeira vez. O aperto leve falou por ele. A partir daquele momento, eles construiriam algo bom e duradouro para as crianças que mais precisavam. Nos dias após a visita ao centro, Ethan e Isabela se entrelaçaram naturalmente na rotina um do outro, como duas vinhas encontrando o mesmo galho forte. Quase todas as manhãs, quando o trabalho não exigia começar cedo, Ethan encontrava Isabela no ponto de ônibus perto do estúdio. Dividiam uma xícara de café na calçada antes de seguirem caminhos diferentes. E quase todas as noites, se Ethan não precisasse virar à noite ajustando códigos, ele convidava Isabela de volta ao Moonlight Café, que praticamente se tornara o escritório portátil deles. Todos já estavam acostumados a vê-los sentados na janela, ombros quase se tocando, dividindo uma fatia de bolo, discutindo de forma divertida se um furão ou um urso deveria ter mais expressões no novo jogo. Uma vez, Isabela adormeceu, enquanto rabiscava ao lado dele. Ethan não se moveu 1 centímetro, com medo de acordá-la. Apenas ficou ali, deixando que ela respirasse suavemente contra seu ombro, enquanto um jazz suave preenchia o ambiente. Ele guardava cada pequeno momento como aquele, com medo de que, se piscasse, esse calor escapasse por entre os dedos. Uma tarde, Isabela ligou para Ethan com urgência, do centro de terapia. Ela queria que ele presenciasse uma pequena história, a história de Liam, um garotinho de 6 anos, a quem ela vinha ajudando. Do corredor, Ethan observou o menino encolhido num canto, em silêncio, mas em poucos minutos, a paciência gentil de Isabela arrancou um sorriso raro. Liam sussurrou algumas palavras tímidas, sua voz trêmula, mas cheia de esperança. Do lado de fora da sala, Ethan sussurrou. Você realmente tem magia, Isabela. Ela apenas riu, os olhos brilhando enquanto respondia. Não é magia, é só paciência e amor. Naquele momento, Ethan soube que seu novo jogo precisava de Isabela.
não apenas como colaboradora de ideias, mas como seu coração, a alma que o tornaria real o suficiente para alcançar crianças que tinham medo do mundo lá fora. Outra noite, Isabela rabiscava uma pequena raposa para o jogo. Quando sua mão acidentalmente roçou na de Ethan, ele congelou, olhando fixamente para os dedos entrelaçados. Nenhum dos dois falou, nenhum recuou primeiro. Quando Isabela finalmente retirou a mão, Ethan hesitou, então a soltou devagar. No breve silêncio, seus olhos disseram o que as palavras não podiam. Eles não eram mais apenas co-criadores, eram guardiões de uma promessa silenciosa que tinha começado a criar raízes. Naquela noite, de volta à sua mesa, Ethan ficou olhando para o laptop, sem reação. O cursor piscando desaparecia atrás da enxurrada de imagens de Isabela. Seu riso, as mãos manchadas de lápis, o calor em seus olhos, tudo aquilo o envolvia como uma luz acolhedora que espantava o cansaço. Ele percebeu que Isabela havia se tornado parte de sua vida, suavemente, naturalmente, e mais preciosa do que ele jamais imaginou. O inverno chegou mais rápido do que todos esperavam. São Francisco foi engolida por chuvas repentinas e rajadas de vento, uivando pelas ruas. Numa noite de fim de semana, Ethan convidou Isabela para uma sessão de trabalho noturna em seu estúdio. Ele acabara de terminar o esboço final de uma cena-chave do jogo. Quando Isabela chegou, trouxe 2 caixas de comida quente. Sentaram-se à janela do sótão, comendo juntos e debatendo se o final do jogo deveria permanecer em aberto ou se o personagem merecia um lar amoroso de verdade. Lá fora, a chuva caía em cortinas. O vento sacudia os vidros antigos. Quando Isabela começou a arrumar suas coisas para ir embora, Ethan olhou para o celular e congelou. A tempestade havia chegado antes do previsto. Ele saiu para a pequena sacada e olhou para a rua alagada. Carros já estavam parados no meio da pista, presos na água crescente. Ele correu de volta para dentro, ofegante. Isabela, você não pode ir agora. Está muito perigoso. A tempestade chegou. Isabela olhou para a chuva escorrendo pela janela, depois para ele, e assentiu com um pequeno gesto. Ethan vasculhou um armário, pegou um cobertor extra e arrumou um canto para ela descansar em segurança. Sentaram-se próximos, envolvidos pela luz suave da antiga luminária de mesa. A chuva martelava o telhado metálico acima. O vento uivava pelas frestas das paredes do sótão. Mas ali, ombro a ombro, o caos lá fora parecia estar a quilômetros de distância. Isabela encostou a cabeça no ombro de Ethan, sua voz um sussurro contra o pescoço dele. Me desculpa por sempre te preocupar. Ethan a olhou. Na luz morna, fios soltos do cabelo dela roçavam sua bochecha, o calor dela invadindo sua pele. Seu coração batia forte. Por causa dela. Isabela, me escuta. Ele segurou a mão dela com carinho, mas com firmeza, como se tivesse medo de perder algo precioso. Eu queria dizer isso há muito tempo. Eu gosto muito de você. Eu não quero só criar jogos com você. Quero te proteger, estar com você nas tempestades e nos dias de sol. Isabela congelou, levantando a cabeça para encontrar o olhar dele. Em seus olhos, a mesma tempestade que rugia lá fora parecia suavizar-se em chuva leve. Ela não disse nada. Em vez disso, acariciou o rosto dele e pressionou suavemente os lábios nos dele. Um beijo tão leve e ainda assim forte o suficiente para empurrar a tempestade um pouco mais para longe. Quando se afastou, ela sussurrou. Eu também, Ethan. Eu gosto muito de você. Naquela noite, dentro do pequeno sótão, enquanto a cidade enfrentava vento e chuva, eles compartilharam seu primeiro abraço, sua primeira confissão e sua primeira promessa silenciosa, de que juntos, cada tempestade pareceria um pouco mais leve. Depois daquela noite tempestuosa, uma coisa era certa. Ethan e Isabela não eram mais apenas parceiros ou amigos próximos.
Eles haviam entrado num novo capítulo, onde seus corações não guardavam mais segredos. As sessões de trabalho no Moonlight Café agora frequentemente incluíam mãos dadas sob a mesa ou olhares trocados quando uma ideia brilhante surgia. Nas noites em que Ethan programava até o amanhecer, preparava chá para Isabela, enquanto ela colocava um biscoito em sua mão sempre que ele esquecia de comer, focado demais na tela. Eles não escondiam o relacionamento no trabalho. Na verdade, todos no estúdio já sabiam muito antes. Só esperavam que o casal admitisse por si mesmos. Sempre que Isabela aparecia no estúdio, os colegas lançavam olhares cúmplices para Ethan, que corava, mas secretamente se sentia radiante. Numa noite, os dois estavam no terraço do estúdio, observando a cidade brilhar sob um cobertor de luzes. Isabela encostou a cabeça no ombro de Ethan, a voz suave e hesitante. Você não tem medo de que um dia eu não esteja mais aqui, não ao seu lado todos os dias? Ethan apertou o braço ao redor dela, os olhos vasculhando a cidade sussurrante. Não tenho medo, porque acredito que, onde quer que você esteja, você sempre estará aqui. Ele colocou a mão sobre o próprio peito. E eu sempre estarei no seu. Isabela soltou uma risadinha, enquanto uma lágrima escorria. Mas era uma lágrima de pura alegria transbordante. Ela sabia que haviam enfrentado tempestades suficientes juntos para confiar no amanhã. O amor fresco e florescente deles enfrentaria sua primeira prova real, mais cedo do que imaginavam. Isabela foi contemplada com uma bolsa de estudos para um programa avançado de 3 meses em terapia de trauma infantil, em um renomado centro em Boston. O que você acha? A voz de Isabela saiu baixa, quase com medo de encontrar os olhos dele. Ethan respirou fundo e esticou a mão por cima da mesa para segurar a dela. Vou sentir tanto a sua falta, mas quero que você vá. Quero que se torne a melhor versão de si mesma. 3 meses não vão nos quebrar. Eles se abraçaram por um longo tempo na noite anterior ao voo de Isabela. Ethan a acompanhou até o aeroporto, com os olhos vermelhos mas um sorriso nos lábios, enquanto Isabela enterrava o rosto em seu peito, como se quisesse levar seu calor na mala. Em Boston, o fuso horário e os dias caóticos testaram os dois. Isabela estava sobrecarregada com oficinas práticas e provas intensas, enquanto Ethan se afogava nos prazos para os ajustes finais do jogo. Respostas atrasadas, chamadas de vídeo interrompidas e Wi-Fi ruim, às vezes deixavam apenas o silêncio pesado entre eles, e ainda assim, foi nesse silêncio que eles aprenderam a se entender mais profundamente. Ethan começou a acordar mais cedo, só para sussurrar bom dia, antes que Isabela corresse para suas aulas. Exausta das aulas, Isabela se encolhia na cama do dormitório, com o laptop apoiado no estômago, esperando ouvir a voz dele, nem que fosse por alguns minutos sonolentos. No quarto fim de semana, Ethan a surpreendeu. Viajou secretamente para Boston e ficou esperando do lado de fora do centro de treinamento, com um buquê de tulipas amarelas, sua flor favorita. Quando o viu, Isabela correu direto para seus braços, esquecendo todo o cansaço e estresse. Eles tiveram apenas 2 dias juntos, dividindo sanduíches no parque e passeando por ruas de paralelepípedo sob o céu fresco do fim de outono de Boston. Cada abraço, cada toque reafirmava o que os dois já sabiam. 3 meses separados jamais enfraqueceriam o laço que construíram, só o tornariam mais forte. Quando Ethan precisou voltar para São Francisco, eles ficaram parados diante do dormitório, relutantes em se despedir. Isabela pressionou o rosto contra o peito dele e murmurou: "Tenho medo de que venham mais distâncias como essa no futuro." Ethan alisou seu cabelo e sussurrou: "Confia em mim, Isabela. Se conseguimos superar isso, nenhuma distância vai nos separar." 3 meses depois, quando Isabela concluiu o curso e voltou para casa, Ethan a esperava no portão de desembarque com outro buquê de tulipas amarelas nas mãos.
Quando ela correu para ele, ele a segurou com tanta força que parecia que seus dois corações batiam como um só. Naquele abraço, eles entenderam. Cada teste só havia amadurecido o amor. Uma estação separados provou que pertenciam um ao outro. Não importava a cidade, não importava o fuso. 3 meses separados ensinaram a Ethan e Isabella o significado mais profundo do que realmente é estar junto. No dia em que Isabella voltou para São Francisco, eles se encontraram novamente no Moonlight Café, o lugar onde tudo começou. A mão dela repousava sobre a dele, seus olhos ainda tão claros quanto no primeiro dia, mas agora mais firmes, mais serenos. Ethan soube ali que não queria esperar mais. Numa noite tranquila de fim de semana, levou Isabella até a praia, onde a cidade se dissolvia nas cores do pôr do sol. A brisa do mar bagunçava seus cabelos, e seus olhos brilhavam enquanto ela observava as ondas inquietas baterem na areia. Ethan parou, o coração disparado, como da primeira vez que a viu parada na chuva, na noite em que perdeu suas chaves. Ajoelhou-se, a voz trêmula, mas cheia de certeza. Isabella, você se lembra? Tudo começou porque eu perdi uma chave, mas foi assim que encontrei o meu mundo inteiro. Você. Eu não quero te perder nem por mais um segundo. Quer casar comigo? Isabella cobriu a boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela apenas assentiu, emocionada demais para falar. Ethan deslizou um simples anel de prata em seu dedo e a puxou para seus braços, ignorando as ondas e o vento salgado ao redor. O casamento aconteceu em um pequeno jardim iluminado por luzes douradas e música acústica suave flutuando pela noite. Amigos, colegas do estúdio e crianças do centro terapêutico, todos vieram abençoar o casal. Isabella usava um vestido branco simples e carregava um buquê de tulipas amarelas. Seus olhos estavam fixos em Ethan, esperando sob um arco de flores. Cada passo em sua direção trazia à tona uma memória. A primeira noite chuvosa, o café, as noites sem dormir, as promessas sussurradas através dos fusos horários. Enquanto trocavam os votos, Ethan segurou suas mãos, os olhos brilhando, como da primeira vez em que chamou seu nome na chuva. Prometo nunca mais perder essa chave, a chave que abre o seu coração. A recepção foi repleta de risos, lágrimas de alegria e bênçãos sussurradas entre brindes. Mais tarde, naquela noite, quando estavam apenas os dois, Isabella repousou a cabeça no ombro de Ethan e sussurrou. Acontece que toda tempestade, toda noite difícil, foi só para nos trazer de volta um ao outro. Ethan sorriu e beijou o topo da cabeça dela. E daqui em diante, vamos construir nosso próprio mundo, um mundo cheio de sol, com você, comigo e nada mais para nos separar. Após o casamento ensolarado no Flower Guild, Ethan e Isabella começaram oficialmente a vida sob o mesmo teto. Um pequeno apartamento que transbordava risadas, luz morna de abajur e jazz suave que ambos adoravam. Naqueles primeiros dias como marido e mulher, eles estavam ocupados. Ethan se dedicava completamente ao próximo grande projeto de jogo no estúdio. Isabella passava seus dias ajudando crianças a se curarem, mas por trás de toda aquela correria, eles carregavam uma esperança silenciosa: ter um filho, um pedacinho dos dois. Todas as noites depois do jantar, eles se espalhavam no sofá, sonhando em voz alta sobre uma casa com jardim, um balanço pendurado em um velho carvalho e o som da risada de uma criança ecoando por um caminho de tijolos. Semanas se transformaram em meses de espera esperançosa, de orações sussurradas no silêncio da noite após cada teste negativo. Então, certa manhã, enquanto Ethan ainda dormia, Isabella encarou a fita do teste, tremendo com ela nas mãos. 2 linhas brilhantes. Ela explodiu em lágrimas, tomada pela alegria. Voltando para debaixo do cobertor, envolveu os braços ao redor dele e sussurrou em seu ouvido: Acorda, você vai ser pai.
Ethan ficou paralisado por um segundo, depois sentou-se de um pulo, abraçando-a com força e enchendo sua testa de beijos. Suas mãos tremiam, como no dia em que colocou a aliança de casamento em seu dedo. Ele murmurava sem parar: "Obrigado, obrigado." No primeiro ultrassom, eles estavam de mãos dadas, corações batendo acelerados. Quando a tela mostrou 2 pequenos sacos, o médico sorriu e disse: "Parabéns, são gêmeas, 2 menininhas saudáveis." Isabela riu entre lágrimas enquanto Ethan olhava, mal acreditando no que ouvia. Eles as chamaram de Jasmine e Rose, nomes doces e delicados para as 2 flores que em breve iriam florescer em suas vidas. A partir daquele momento, Ethan se transformou no homem de família ideal. Ele projetou e construiu um berço duplo com as próprias mãos, lixando cada grade, pintando cada canto. Desenhou borboletas e trepadeiras nas paredes do quarto e pendurou luzinhas de fada no teto. Todas as noites, ele encostava o ouvido na barriga de Isabela e sussurrava: "Oi, Jasmine. Oi, Rose. O papai está aqui. Cresçam fortes e sejam gentis com a mamãe, tá bem?" Isabela sorria, passando os dedos pelos cabelos dele, os olhos brilhando com uma felicidade silenciosa. Às vezes, ela também sussurrava para as filhas: "Minhas pequenas princesas, o pai de vocês é o melhor homem do mundo." À medida que a data do parto se aproximava, Isabela sentia uma mistura de emoção e nervosismo. Uma manhã, contrações fortes a atingiram de repente. Ethan entrou em pânico, mas manteve-se firme. Chamou uma ambulância e segurou sua mão durante 18 horas exaustivas de trabalho de parto, cheias de suor, lágrimas e gritos. "Você está indo muito bem. Só mais um pouco. Eu estou aqui, sempre." Ethan beijava sua testa, enxugava o suor e apertava sua mão como se nunca fosse soltar. Finalmente, em meio aos gritos de Isabela, vieram 2 novas vozes. Jasmine chegou primeiro. Rose veio 3 minutos depois, seus choros altos e fortes fazendo o coração de Ethan se abrir de emoção. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto via Isabela segurando as 2 menininhas enroladas em panos contra o peito. Ele passou o dedo gentilmente por cada mãozinha, sussurrando promessas de uma vida inteira de amor. Naquele momento frágil e perfeito, ele soube. Todas as noites sem dormir, e todas as tempestades o tinham levado até ali, aquela família, aquela paz. Isabela, fraca mas radiante, sussurrou entre lágrimas de alegria: "Agora temos uma família, Ethan." Ethan abraçou as 3, em silêncio, agradecendo ao universo por aquela xícara de café derramada há tanto tempo. O momento que o levou até essa doçura, quando os primeiros raios dourados da manhã invadiram a janela do hospital, a família de 4 dormia tranquila. Jasmine e Rose cochilavam nos braços da mãe. Ethan repousava ao lado, o rosto encostado nos cabelos de Isabela, os olhos se fechando. Do lado de fora, a cidade despertava para um novo dia. Por dentro, um pequeno lar dava início a uma vida totalmente nova, uma vida cheia de calor e amor. De uma chave perdida, uma vez, até esse nascer do sol perfeito e pacífico.